Pronto, já liguei, estamos sendo gravadas agora, que é para depois nós poder postar, né? Então, o professor não vai apresentar o seu livro agora ou só no final? Melhor no final, né? Tá ótimo, então. Às 17h05 a gente começa a dar mais um tempinho para os nossos colegas dos grupos entrarem, nossos colegas das linhas, de outros grupos. O Geopeia, então, com mais uma atividade. Atividade do projeto Interação, Memória e Narrativas em Rede. Hoje nós temos presente a professora Dinaí Freitas e o professor Lucas Maciel, e serão mediados pelo professor Fábio Augusto. Eles vão tratar conosco sobre o gênero do discurso na perspectiva do ensino e da pesquisa. Então, vamos chamar, então, para iniciar essa conversa, esse diálogo conosco. Então, o professor Lu, primeiro eu vou chamar o professor Fábio para mediar essa conversa, tudo bem? E eu vou apresentar o Fábio, né? Nós já conhecemos, mas é sempre bom dizer quem é o Fábio, a sua atuação, todo esse momento que ele está conosco. Então, o Fábio é graduado em Letras, licenciatura plena em Libras, pela Universidade do Estado do Pará, UEPA, e durante esse curso ele realizou pesquisa de iniciação científica na condição de bolsista, subsidiadas pelas seguintes agências de fomento, CNPq e FAPESPA. Ele tem especialização em docência no ensino de Libras, pela Escola Superior da Amazônia, ESAMAS. Ele é intérprete de Libras, certificado pelo Centro de Capacitação de Profissionais da Educação e Atendimento às Pessoas Surdas, o CAT, vinculada à Secretaria de Educação Especial, COES-EDUC, e do Pará. Ele já atuou como intérprete de Libras no Centro Integrado de Inclusão à Cidadania da Pessoa com Deficiência, o CIIC, vinculado também à Secretaria do Estado de Assistência Social, Emprego e Renda, a CESTER. Já atuou também como professor de Libras no Instituto de Educação e Cultura do Pará, o IEPA, membro dos seguintes grupos. Também o Grupo de Estudo em Linguagem e Prática Educacional da Amazônia, o Geopeia, que está promovendo este evento, essa atividade, em conjunto com todas as linhas presentes aqui. E também ele é integrante do Núcleo de Educação Popular Paulo Freire, INEP. Atua nas áreas de interesse dos estudos bakhtinianos, ensino de língua portuguesa para pessoas surdas e Libras. Então, conosco o professor Fábio, né, que ele agora vai dar direção nessa conversa, vai orientar essa conversa, vai mediar essa conversa. Fábio, então, fique à vontade para chamar os professores. Tá, boa tarde a todos, todas e todos presentes. Já agradeço pela participação de todo mundo. Vai ser uma atividade, como a professora falou, que está sendo organizada por duas linhas de estudos europeia, linha 4 e a linha 1. Eu faço parte mais ativamente da linha 1. E a mesa dialogada sobre a questão do gênero do discurso na pesquisa e no ensino. E para a gente não se estender muito, eu já vou começar a passar a palavra para os professores, né? Eu também estou muito curioso para ver o que eles vão falar, também quero anotar bastante coisa. E o primeiro a falar é o professor de fora, que vem, é o professor Lucas. Eu vou fazer a leitura aqui da mini-bio do currículo Lattes dele, bem rapidamente. Eu sou Lucas Vinícius de Carvalho Maciel, é professor adjunto nível C1 da Universidade Federal de São Carlos, licenciado em Letras Português pela Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, e bacharel em Direito pela Unicep. Mestre e doutor em Linguística Aplicada pela Unicamp, atuou como docente efetivo de 2010 a 2016 na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte,
Atua no programa de pós-graduação em Linguística da UFSCar e lidera, juntamente ao professor Dr. Luiz André Neves Brito, o grupo de pesquisa Escrita e Leitura da Contemporaneidade, cadastrado no CNPq. Tem experiência na área da linguística, com ênfase em linguística aplicada, atuando principalmente nos seguintes temas: teoria bakhtiniana, gêneros do discurso e ensino da escrita. Desde já, professor, eu lhe agradeço pela sua participação. Você foi disponível desde o começo dos diálogos, quando a gente pensou aqui no convite, na ideia da discussão, e passo a palavra para o senhor. Obrigado, Fábio. Obrigado mesmo pelo convite. Obrigado, Rita. Eu também estou curioso para ouvir vocês, ouvir a professora Dinaí. Rita, para eu poder apresentar, acho que eu preciso ser habilitado. Próximo, professor, já habilitei você. Tá ok? Todo mundo está conseguindo ver? Vocês conseguem ver? Sim, professor. Tá. Obrigado. Bom, então, hoje eu vou falar, né, um pouco a respeito do gênero discursivo charge, fazendo algumas considerações sobre a análise desse gênero e um pouco do ensino, embora eu vá focalizar principalmente a questão da análise. Então, para falar sobre esse gênero, eu trouxe um exemplo hipotético, né? Vamos supor que nós achássemos em um livro didático um exercício que comumente aparece em livro didático, né? Embora seja hipotético, eu acho que é relativamente plausível, né? Então, vamos supor que nós tivéssemos uma charge e uma questão para os alunos, né? A partir da charge abaixo, responda qual é o vocativo, qual é o verbo e seu tempo, qual é a relação de tratamento, qual a relação de tratamento vocativo denota, neste caso, e qual a graça da charge. Bom, lá em cima está pequeno, mas está escrito assim: PT encolhe nas eleições de 2016. E a fala do Lula é: querida, encolhi o PT. Bom, provavelmente, claro, uma charge tão política assim não habitasse os livros didáticos, mas eu precisava desse exemplo para falar algo que vai estar mais à frente. Então, nós temos duas questões iniciais bem da ordem gramatical, né? Qual o vocativo, qual o verbo e seu tempo. Depois, alguma que já vai indo um pouco mais para questões de leitura e interpretação, já que, digamos, a resposta esperada da relação de tratamento seria uma relação de afetividade pelo querida. E essa pergunta, qual é a graça da charge, que quem é professor sabe que é muito presente nos livros didáticos e muitas vezes os alunos não veem graça nenhuma, muito menos nós professores, né? Mas, assim, eu tentei ser relativamente fiel aí ao que nós encontramos. Então, vamos supor que você, como pesquisador, está fazendo análise de charge em livro didático, a partir de uma perspectiva bakhtiniana. Como você poderia fazer essa análise, né? Eu acho que existem vários caminhos possíveis, mas eu vou indicar um aqui, né, que seria olhar para a questão do gênero, sendo que existem outros. Você poderia, por exemplo, falar sobre questões ideológicas. Claro que você vai acabar falando um pouco, mas você pode focalizar mais a questão ideológica ou mais a questão do gênero. Bom, então, pensando aí nesse pesquisador que quer fazer uma análise a partir da perspectiva bakhtiniana e olhar o gênero, vamos supor que ele queira olhar para os três aspectos constitutivos do enunciado, que são o conteúdo temático, a construção composicional e o estilo. Em tese, né, o conteúdo temático, dito de uma maneira bem simples, é aquilo sobre o que fala um enunciado. Então, é sobre o que fala essa charge. Fala sobre o ex-presidente Lula informando a ex-presidenta Dilma que o PT havia encolhido nas eleições de 2016. Claro, como eu falei, você pode fazer considerações da ordem do signo ideológico. Evidentemente, você vai provavelmente acabar fazendo alguma consideração nesse sentido. Em termos de construção composicional, você poderia, por exemplo, destacar a disposição dessa espécie de legenda em cima,
em que está escrito com letras maiúsculas PT encolhe nas eleições de 2016, e falar, talvez, do enquadramento da personagem retratada, né? Que aqui a gente tem ela do tronco para cima, e às vezes você tem charges em que a personagem é retratada com o corpo inteiro, outras que focalizam apenas o rosto, enfim. E poderia falar de estilos, dos traços, das cores presentes nessa charge. Bom, mas além desses três aspectos, né, eu tenho defendido que é necessário olhar esses três aspectos nas relações dialógicas. Então, pensar o conteúdo temático no dialogismo, nas relações dialógicas, pensar a construção composicional no dialogismo, nas relações dialógicas, e pensar o estilo no dialogismo, nas relações dialógicas. Nesse sentido, nós podemos pensar, por exemplo, que quando eu estou lá falando a respeito do conteúdo temático, eu poderia retomar o debate da época, já que o tema, né, o conteúdo temático é inseparável do tempo e do espaço da enunciação, do cronotopo, de em que momento essa charge foi veiculada, quais diálogos ela estabelecia naquele momento, quem eram, a quais enunciados ela respondia e quais eram as respostas que ela esperava suscitar. Em termos de construção composicional, aqui a gente já entra num ponto um pouco mais até sutil da teoria. Porque muitas vezes nós tendemos a imaginar que as relações dialógicas elas são apenas relacionadas ao conteúdo temático, ao campo das ideias, daquilo que é dito em um enunciado. E, a meu ver, não. Embora o Bakhtin fale, e os demais membros do círculo, de outros gêneros, né, principalmente gêneros verbais, em que essa construção composicional ela é até mais evidente para nós do campo das letras e da linguística, como capítulos, seções de texto, parágrafos, né? Eu poderia pensar na construção composicional dessa charge, porque possivelmente não, eu diria que com certeza existem influências composicionais do autor da charge. Ele se baseia em outros autores de charge ou outros autores de quadrinhos, de histórias em quadrinhos, ou de autores do campo do visual, da pintura, de mangá, enfim, de outros gêneros que se relacionem com aquele gênero que ele está concebendo. Assim como no verbal, recuperar essa ascendência dialógica da construção composicional é muito difícil. Porque, por exemplo, se eu pensar no TCC, um aluno ele se baseia num TCC de outro, ele procura modelos para escrever um TCC, mas é difícil recuperar que modelo ele traz no seu TCC, mas ele tem modelos. Também aqui é difícil recuperar, mas o fato de ser difícil de recuperar aquela ascendência dialógica não quer dizer que ela não exista. Então, talvez seja o caso do pesquisador pontuar que, embora seja de difícil recuperação, existem relações dialógicas na construção composicional. No mesmo sentido, o estilo também retoma, por relações dialógicas, estilo de outros autores. Assim como nós, né, nos nossos enunciados verbais, nós trazemos palavras e expressões que nós lemos de autores com os quais nós mais lemos, mais lidamos, também, provavelmente, esse autor da charge, ele traz influências das linhas, da composição, para o seu gênero. Ele conhece, provavelmente, outros autores, ele não foi o primeiro a criar esse gênero. Então, existem influências estilísticas também. Enfim, mas, novamente, é difícil de recuperar, o que não quer dizer que não exista. Aqui, né, eu acredito que é necessário, ou pelo menos seria bom, talvez, uma complementação à teoria bakhtiniana, né? Nesse caso específico das charges, se a depender do nível da pesquisa, se é de iniciação científica, se é de mestrado, se é de doutorado e do enfoque que o pesquisador está dando, ele poderia buscar teorias do não verbal, do visual, para complementar a sua análise. Porque, por exemplo, quando a gente fala lá, quando eu falei, na verdade, né, do enquadramento, das cores, das linhas, eu não tenho base teórica para falar sobre isso. Então, se eu tiver uma base teórica melhor, talvez eu consiga descrever melhor esse gênero e analisar melhor esse gênero. Por exemplo, né, recentemente eu fui a uma banca em que o candidato fala do gênero canção.
E, claro, nós temos uma ideia geral do gênero canção, mas quando eles fazem uma pesquisa muito específica desse gênero, eles conseguem olhar características que nós, pelo menos eu, né, no meu caso, que sou da linguística, das letras, eu não consigo. Assim como provavelmente se uma pessoa for analisar um gênero do mundo jurídico, e se ela tem algum conhecimento em direito, talvez ela consiga olhar aspectos que são interessantes naquele gênero, né, mas que não são um conhecimento comum, pelo menos em geral para nós do campo das letras e da linguística. Bom, mas além, né, de falar dessas relações dialógicas, eu acho que é necessário, se possível, o autor recuperar na sua análise qual que era o campo ou a esfera da comunicação em que aquele gênero circulou. E nesse caso, nós temos uma charge que ela foi veiculada pelo site do PSDB. Então, as relações dialógicas aqui, elas são reconfiguradas, porque eu não tenho um cidadão criticando um determinado partido político. Eu tenho um partido político criticando outro partido político. Isso faz com que as relações dialógicas sejam diferentes, sejam vistas de um modo diferente. E, na verdade, o livro didático ele apaga muitas vezes esse campo, essa esfera da comunicação. E aí a própria leitura, a interpretação e a retomada dessas relações dialógicas, ela fica um pouco prejudicada. Mas, além disso, né, para hoje, o que eu queria ainda chamar mais atenção, né, e um pouquinho além daquilo que eu expus já em um capítulo, que eu também analiso o charge, é falar da questão específica para essa apresentação do destinatário. Olhar nesse campo, nessa esfera da comunicação, e pensar o destinatário. Esse destinatário que é um destinatário constitutivo do gênero. O destinatário não é algo que vem depois que o gênero está pronto, exterior ao gênero. É algo que, desde o início, o autor concebe. Nesse caso específico, eu vou passar um pouco aqui o slide. A gente tem que pensar que esse gênero é concebido desde o início para resposta do seu destinatário esperado. E essa resposta não é algo externo, posterior, mas constitutivo do gênero. E orienta o autor desde o início. Então, esse autor da charge, quando ele vai pensar essa charge, ele já está pensando no seu leitor. E nesse campo, nessa esfera da comunicação. Se fosse, há alguns anos atrás, uma charge veiculada em um jornal, a resposta esperada por esse autor era de que o leitor olhasse aquela charge, concordasse com aquela charge. Mas hoje nós vivemos em um mundo mais digital, e essa charge já foi pensada nesse mundo digital. Então, avançando um pouco aqui, colocando mais de maneira maior aqui, para que talvez seja possível ver, a charge, antes e depois dela, eu tentei destacar aqui, no site, aparecem ícones do Facebook, do Twitter, do Google, que convidavam o leitor daquela charge a compartilhar a charge. E veja que é já uma outra leitura, uma outra visão de destinatário. Eu não quero só que ele concorde com a charge, que ele goste da charge. Eu quero que ele compartilhe. Então, hoje, essa cultura do compartilhamento faz com que eu, como autor, já pense o meu gênero imaginando a repercussão que é possível a partir dessas novas possibilidades do digital. Então, não é só para aquele autor, olha, eu vou olhar aqui, vou ver a charge e ok. Não, eu espero e eu já concebo o meu gênero imaginando que, se possível, ele vai compartilhar esse gênero. E aí, voltando para o livro didático, a gente vai ver que todos esses aspectos aí ficaram, eu não diria perdidos, mas eles são vistos de outro modo. Por quê? O campo da comunicação é outro. Então, se lá eu tinha um campo do político, aqui eu tenho um campo do educacional. A resposta esperada não é mais que o meu leitor concorde, goste da charge e, se possível, compartilhe.
Agora eu quero que o leitor responda a questões que eu acho interessantes para os pontos gramaticais, ou de leitura, ou de conhecimento que eu queira abordar. O próprio contexto verbal que cerca a charge é outro. O que cerca a charge agora não é mais o site do PSDB. O que cerca a charge agora são as questões, é o livro didático em que ele está inserido. E as relações dialógicas são percebidas de um modo muito diferente, já que o destinatário agora é outro. Não é que ele, por exemplo, provavelmente aquela charge ela foi concebida para um adulto. E aqui no livro didático, isso é comum que ela esteja concebida ali, veiculada, para um estudante que muitas vezes nem vota. Então, você vê que é um outro contexto, uma outra realidade. Enfim, então, eram esses aspectos, de maneira geral, que eu queria abordar. Só vou, como se diz, né, para não falar que eu não falei das flores, trazer mais ainda algumas questões que o pesquisador poderia olhar se ele achasse interessante. Veja que eu esbarrei ali na questão do cronotopo, falei tangencialmente, e existem várias outras. Então, aqui eu vou falar a respeito de algumas outras que o pesquisador poderia falar. Ele poderia falar, por exemplo, de uma distinção que eu estabeleci, eu propus, né, lá na minha tese em 2014, entre relações dialógicas internas e externas. E a charge é muito interessante para discutir isso. O que são relações dialógicas externas? São as relações dialógicas comuns, né, num diálogo face a face. Nós mudamos de sujeito. Eu falo, o outro responde. O outro responde, eu respondo novamente. Então, são relações dialógicas em que há sujeitos se alternando. Mas dentro dos gêneros estéticos que o Bakhtin analisa, como, por exemplo, o romance, eu tenho relações dialógicas internas. Como assim relações dialógicas internas? Relações entre o autor-criador e os personagens e entre os personagens. Então, quando o Bakhtin está lá concebendo o romance polifônico, ele fala, né, inúmeras vezes que o autor ele vai descer ao nível do personagem para dialogar com o personagem e que o personagem também vai dialogar com outros. Essas relações dialógicas, ele usa esse termo, né, interações dialógicas, relações dialógicas, lá em Problema da Poética de Dostoiévski, elas estão dentro de um único enunciado, que é o romance. Agora, quando nós pensamos em outros gêneros, por exemplo, uma reportagem, e que eu retomo essa reportagem numa aula, aí eu estou pensando em relações dialógicas externas, porque eu estou pensando em um diálogo entre a reportagem e a minha aula, entre a reportagem e o artigo científico que eu vou escrever. Agora, o que acontece? Na charge, especificamente, eu acho que existe uma questão muito interessante, porque ela fica no limite entre a estética e a ética. Essas relações exteriores, elas se dão no campo da ética, no campo da vida real, das pessoas reais. Eu, como um professor, retomo uma reportagem que foi escrita por um determinado sujeito. Nas relações dialógicas internas ao romance, eu estou no campo da estética. Agora, porque são personagens inventadas por uma única voz, que é a do autor-criador. Agora, na charge, eu tenho um limite. Por quê? Esse autor da charge, ele está no campo da estética, na medida em que ele está criando algo ficcional. O Lula não falou, querido, encolhi o PT. Então, ele cria essa ficcionalidade, mas ele cria a partir de um personagem real. Ou seja, ele vai um pouco para o campo da ética. Ninguém vai conceber que um personagem do Dostoiévski processe o Dostoiévski por algo. Mas, a depender da charge, aquele que foi representado pode processar o autor da charge. Então, ali eu tenho um imbricamento do ético e do estético. Já terminando aqui meus apontamentos, né? Então, é uma questão, por exemplo, que quem analisa a charge poderia ver.
Eu gostaria ainda de pontuar que quando às vezes nós estamos analisando questões relacionadas ao ensino, isso não quer dizer que nós estejamos propondo soluções didáticas. Olha, eu não vejo problema nenhum em o autor, né, da sua pesquisa, o pesquisador, falar assim, eu vou analisar o gênero charge no livro didático a partir da teoria bakhtiniana. Isso é uma análise que pode trazer muitos resultados interessantes e que pode vir a refletir na prática de um professor que leia aquela pesquisa dele, aquela tese, aquela dissertação de mestrado, aquele relatório de iniciação científica, o seu TCC. Outra coisa muito diferente é eu propor, a partir da minha pesquisa, uma intervenção ou um modelo pedagógico, didático de ensinar charge. Já é um trabalho muito mais complexo, de muito mais fôlego. É possível? É possível, mas nem sempre é aquele objetivo do autor. O grande problema é que, às vezes, o pesquisador ele se acha na necessidade de falar, eu vou propor. Não, às vezes eu só vou fazer análise e a análise já vai trazer muitas reflexões importantes. E, por fim, eu queria destacar que é um erro muito comum, tá? Eu também já passei por esse erro, tá? Eu vejo como um problema, que é essa pretensão de abarcar todos os conceitos bakhtinianos. Então, a pessoa vai começar lá uma pesquisa, ela fala, eu vou abarcar todos os conceitos bakhtinianos. Muitas vezes a gente passa por alguns, né? Eu passei ali pelo cronotopo, eu poderia ter falado de carnavalização, não há problema nenhum. A grande questão é que se nós quisermos olhar todos, provavelmente nós não vamos olhar todos em profundidade. Nós vamos olhar alguns em profundidade e outros um pouco mais tangencialmente, né? Vamos pensar que o Bakhtin, né, na vida intelectual dele, se eu pegar um texto de 19, um de 70, são 50 anos de produção intelectual. E mesmo um doutorando, quando ele vai começar, vamos supor, doutorado, que se ele fez graduação, mestrado e alguma especialização, ele talvez tenha ali 10 anos de produção intelectual. E aí ele quer dar conta de 50 anos de produção intelectual. Enfim, então, às vezes é um desespero que não ajuda aquele pesquisador, só atrapalha. Eu preferiria focalizar alguns e depois ir seguindo, quem sabe, em outras pesquisas para outros. Tá bom? É isso. Eu agradeço a atenção, só vou passar aqui o próximo slide, que tem as minhas redes sociais. O Instagram é @prof.lucasmaciel, o YouTube, Face e o Pinterest é Saber Linguagem. Obrigado, viu? Tá, obrigado, professor, pelas considerações. Agradeço aqui não só por mim, mas em nome de todo o grupo mesmo, todas as pessoas presentes. Uma abordagem bem legal da charge, né? A gente trabalha muito com a visualidade. Aprendemos bastante com a forma com a qual o senhor analisa, mobiliza os conceitos da teoria bakhtiniana. Quem tiver dúvidas, daqui a pouco a gente abre o espaço para o diálogo. Agora a próxima a falar é a professora Dinaí Barbosa. Eu vou ler aqui um breve resumo do currículo dela, bem rápido. Doutora em Letras pelo Programa de Pós-Graduação em Filologia e Língua Portuguesa da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Possui mestrado em Linguística e Língua Portuguesa pela Universidade Estadual Paulista e graduação em Letras pela Universidade do Estado de Mato Grosso. Professora adjunta 1 do curso de Letras, Departamento de Língua e Literatura da UEPA, e atualmente integrante do Grupo de Estudos em Linguagens e Práticas Educacionais da Amazônia Geoféia, como uma das coordenadoras da linha 4, Ensino de Línguas e Letramentos. Então, professora, agradeço pela sua disponibilidade em partilhar seus conhecimentos aqui com a gente, e a senhora tem 20 minutos para falar. Ok, Fábio. Obrigada. Bom, boa tarde para todo mundo. Eu só queria fazer uma correção aqui. Nós do Geoféia, nós estamos, assim, no momento que nós estamos tentando construir as atividades em conjunto. Então, esse evento de hoje não é só linha 1 e 4. Na verdade, é uma construção em conjunto. Tanto é que a gente tem aqui todos os coordenadores, né? Aí, integrantes de todas as linhas, tá?
é um outro movimento que nós estamos tentando agora fazer no GeoPEI, até para a gente fortalecer os nossos eventos, né? Bom, vamos lá. Para minha fala, eu não vou passar os slides, porque eu sou toda atrapalhada, aí eu pedi para alguém me ajudar, né? Diz que eu pedi a ajuda dos universitários. A Milena vai me ajudar, uma ex-aluna minha, e aí também, olha, eu tenho vários ex-alunos por aqui, eu já vi o André, bem ex-aluno meu lá de Paragominas, e eu não dei uma olhada nos outros aí, mas tenho vários alunos aqui e eu quero agradecer, né, já de antemão a presença desse pessoal todo, porque a minha fala tem muito a ver com, né, o que eu já fui como professora e o que eu estou como professora, né? Eu sempre digo que eu estou professora, eu não nasci professora, e é um pouco disso que eu vou tentar trazer para cá na minha fala. Não vou trazer nenhum texto, né, para fazer análise, eu já vou direto para os meus slides, tá? Passa para mim, Milena, por favor. É o primeiro. Bom, primeiro eu vou só dar aqui uma recortada para situar a minha fala. Normalmente, quando nós vamos falar sobre gênios orais, costuma ter muita confusão, né? Tem muita, até conflito mesmo, em termos de conceitos e em termos de práticas, né? Então, eu tentei ser bem didática e deixar assim, muitos espaços para vocês depois conversarem mais comigo e também para essa conversa se expandir para as linhas também, tá? Bom, então, falar de gênero, né, como objeto de ensino, então, primeira questão que eu sempre digo que é relevante é assumir o lugar de fala. O que isso significa? Significa saber quem é você como professor, né? Qual é o teu lugar teórico, que concepção de professor você tem, consequentemente você também tem do outro lado o seu aluno, né? Quem é o seu aluno nesse processo? Como é que você entende, né, o ensino para poder estabelecer essa relação sua, do lugar de professor, e do outro lado, o aluno? E, lógico, para falar de ensino, a gente também tem de ter aqui um lugar, vamos dizer, um lugar que a gente tem com o que é linguagem, né? Porque eu, além de ser professora, eu também sou um sujeito de linguagem. O meu aluno também é um sujeito de linguagem. Então, o meu aluno, tanto quanto eu, nós participamos de diversas esferas sociais. Aí a gente já vai trazendo um pouquinho do Bakhtin, né? Nós circulamos em vários meios. Então, quando eu vou para a sala de aula, o que eu vou fazer lá, eu não posso esquecer que eu sou um sujeito de linguagem, meu aluno também é. E aí, para eu poder falar de ensino, para eu poder falar de gêneros aqui, este é o lugar de partida. Não posso esquecer desse lugar aqui. Nós, como sujeitos, nós fazemos atividades de linguagem, nós participamos de práticas sociais de linguagem. Então, é dentro desse lugar aí que a gente pode, eu acho que deve, né, falar de gênero. Então, eu nunca posso esquecer esse lugar aí. Antes de ir para a sala de aula, a gente né? E os gêneros são práticas sociais. Então, já vai guardando isso daí, para depois vocês brigarem um pouco comigo depois. Bom, qual é a metodologia que eu escolhi? O percurso que eu vou fazer. Eu vou começar falando de gênero. Na verdade, eu nem vou falar muito de gênero, porque o professor já falou aqui, então por isso que até eu pedi para ele falar antes de mim. E aí eu vou aproveitar, né, que ele já fez esse arcabouço aí, eu vou só situar aqui para dar continuidade. Aí eu vou passar para o percurso oralidade e oralização e língua falada e fala. Então, esse é o percurso que eu vou fazer. Eu comecei de gênero do discurso, e aí eu já vou explicando, né, a metodologia, por conta até do que eu disse agora há pouco. Falar de gênero é falar de práticas sociais de uso da linguagem, atividades de linguagem. Então, não dá para eu poder falar de gênero sem eu voltar nesse lugar aí. Bom, o recorte. Teoricamente,
agora, né, nesta fala, eu vou falar especificamente, né, vou dialogar especificamente com 3 autores aqui. Basicamente, Bakhtin, Marcuse e Travaglia. Aí depois eu deixo essas referências. Isso não significa que não venham outros, né, nessa conversa, mas aqui os recortes que eu fiz pensando basicamente nesses 3. Eu coloquei a Dionísio porque a Dionísio tem um texto também junto com o Marcuse, mas quem, né, é o maior, vamos dizer assim, defensor dessa proposta aqui é o Marcuse, e depois, né, junto com o Marcuse, a Dionísio, tá? Bom, Milena? Para poder nortear a nossa fala, eu vou partir de 2 questões, né? Para eu poder falar de gêneros orais, a gente sempre pensa que o gênero oral, para ser, né, um gênero oral ou para ser fala, basta falar. Basta estar oralizado, sei lá, basta ser falado. Aí eu pergunto, bom, se o gênero oral, para ser, né, oral, basta falar, lê um romance, lê um poema, né? Ou até mesmo o jornal lá, o jornal, eu não vou falar, o jornal oral, qualquer um que seja oral aqui, é gênero oral? A gente pode considerar gênero oral só por conta disso? E aí outra pergunta, a aula, que aqui já tem um outro momento, né? A aula é um gênero oral, mas a aula, ela não tem dentro, eu coloquei esses gêneros que são mais comuns, vamos dizer assim, vou trabalhar basicamente com os mais comuns. A aula, a palestra, são gêneros orais, mas eles se constituem, vamos dizer, eles são do mesmo estilo de uma consulta médica, de um romance. Na aula, na palestra, nós temos aí, vou colocar gênero, sem dizer ainda, né? Vou colocar como gênero, mas nós temos mistura, né? De partes que são faladas e de partes que nós usamos escrita. Então, dentro da fala, dentro da palestra, nós não ficamos só falando, vamos dizer assim, mas nós trazemos também material escrito, vamos dizer assim. Tá. E aí a gente começa, eu vou só trazer o conceito aqui de gênero para fundamentar, mas as partes, né, do gênero, o professor Lucas já fez essa ponte para a gente, né? Então, para eu poder falar de gênero aqui, eu trouxe o conceito que a gente tem e que já é comum, né? Todo mundo já usa esse recorte aqui, que é o que a gente chama de gênero. Ó. É o emprego da língua, né? Que efetua-se em forma de enunciados orais escritos, concretos e únicos, proferidos pelos integrantes desse ou daquele campo da atividade humana. Então, para reforçar a minha fala, para eu falar de gênero, de novo, eu não posso falar só de língua. Eu tenho de falar do uso da língua. E aí eu volto naquela fala anterior. É um uso da língua e é um uso que é feito como atividade humana. E esses usos são usos que não se dão de forma igual. Socialmente, né? Essas esferas, né? Os campos, por exemplo, o direito, a área médica, vamos colocar assim, né? A própria escola, a universidade, eles fazem uso de gêneros, mas essas práticas, as atividades que são feitas lá, olha, elas se diferenciam, mas não deixam de ser prática, atividade humana, uso social. Então, tudo que nós estamos falando de gêneros orais escritos são práticas sociais de uso da língua e não podem ser vistos só no sentido de língua, que é até uma questão que o Bakhtin discute muito quando ele fala de gênero, né? Para diferenciar até o que é o gênero do que ele coloca como língua. Aí tem lá várias discussões, objetivismo, subjetivismo, para falar disso até chegar do que é colocado como um enunciado concreto. Para frente, Milena, por favor.
Bom, e aí, o que é gênero oral? Eu trouxe aqui, na verdade, não é um conceito teórico assim daquele. É um conceito assim para a gente poder realmente refletir sobre o que é gênero oral. Olha, gênero oral, então, antes de ser gênero oral, a gente não pode esquecer, é gênero. Gênero como atividade de língua, como uso, como prática social. Então, dentro disso daí, dentro desse arcabouço, o que é o gênero oral? É aquele que se realiza pela voz humana, produzido para ser realizado oralmente. Olha o que nós estamos dizendo. Se realiza pela voz humana, produzido para ser realizado oralmente e utilizando-se a voz humana, independente de ter ou não uma versão escrita. Então, aqui a gente já vai começando a estabelecer alguns critérios para a gente poder falar de gênero oral, mas eu vou fazer isso um pouquinho mais para frente. Aí eu venho fazer uma diferenciação. Existe uma confusão muito grande entre o que é gênero oral, oralidade, língua falada. As pessoas dizem, né, e tomam uma pela outra. Eu acho relevante fazer essa diferença, principalmente do lugar de professor, porque se eu tratar oralidade, né, e gênero oral, língua falada, como a mesma coisa, aí a gente pode ter um problema sério. Por exemplo, a gente sempre escuta dizer que não existe trabalho com o gênero oral na sala de aula. Mas, aí eu trago mais outra pergunta. Não tem um monte de atividades que são feitas oralmente? Isso não é trabalhar a oralidade? Quando o professor, por exemplo, pede para o aluno ler em voz alta, é trabalhar a oralidade? Quando o aluno faz um debate, está trabalhando oralidade? E aí vamos lá tentar desconstruir um pouco disso. O que a gente coloca como oralidade? E aí eu busco de novo o primeiro eu vou trazer o Marcus, que depois a gente já falou do Bakhtin, que está lá em cima. Né? O que é a oralidade? Para nós, teoricamente, a oralidade é o que eu coloquei aqui, ó, são diversos tipos de habilidades na língua falada. Então, está vendo que eu já estou separando oralidade e língua falada. São habilidades no uso da língua falada. Aí, olha, compreende tanto a produção, né, a fala como tal, quanto a audição, a compreensão da fala ouvida. Lá nos PCNs eles falam de escuta, né, junto com isso. Aí, o conceito mais teórico é uma prática social. Então, olha, falar de oralidade, eu estou falando de prática social dos gêneros. Né? É uma prática social, espera só um momentinho, que se apresenta sob variadas formas ou gêneros, que vão desde o mais formal, né, ao mais informal, ou tanto faz, nos mais diversos contextos de usos. Então, quando eu falo de trabalho com oralidade, é importante a gente ter essa noção. Desenvolver a oralidade do aluno é desenvolver a prática de se usar um gênero. E aí, para eu poder usar um gênero, a gente começa a funilar um pouquinho mais. Passa para mim, por favor. Noção de língua falada. Eu trouxe alguns tópicos aqui, mas a finalidade não é nem ser teórica, mas é para vocês terem depois para onde, né, vocês aprofundarem mais, quem quiser ir, principalmente, né, os nossos acadêmicos. Uma noção de língua falada. Enquanto que falar de gênero, falar de oralidade, nós estamos falando de práticas sociais, falar de língua falada ou, né, de fala, aqui a gente pode colocar junto língua falada e fala, nós estamos falando de prática linguística. E aí já vai marcando uma diferença. Para eu poder ter
a língua falada, para eu poder ter aqui, considerar como fala, a gente precisa obedecer a alguns critérios, porque senão a gente não tem nem como estabelecer, né, a textualidade, vamos dizer, do que é texto falado ou do que é texto escrito. A língua falada, o conceito que é muito comum é que é uma forma de produção, olha, textual, discursiva, oral. Então, cuidado com isso. Todo texto falado, ou melhor, toda fala é texto. A gente tem que tomar cuidado com aquela coisa de separar, né? Colocar com língua, né? Aqui, falando de língua, falando de gênero, a gente nunca vai falar só de língua. A língua, ela só tem funcionalidade, ela só tem sentido se ela estiver dentro de uma prática, dentro de uma atividade que nós estamos chamando aqui de atividade de linguagem. Então, mais uma outra, aqui as características. Para eu considerar, e aí, língua falada, texto falado, a gente precisa de pelo menos 2 critérios. Duas pessoas, no mínimo, né? 2 interlocutores. Não existe, né, como eu fazer texto, não existe como eu ter linguagem se eu não tiver um eu e um outro. É básico, então, língua falada, a mesma coisa. Para eu ter um texto falado, para existir isso daí, eu preciso de, no mínimo, 2 pessoas. Eu preciso de um eu e de um outro, um falante, um ouvinte, apesar de que essas palavras elas não são muito bem vistas atualmente, né? Aí a preferência por interlocutores. A gente precisa falar de troca de falantes, aqui alguns vão colocar talvez como troca de turno, né? Precisa pelo menos haver uma troca, e aí a gente já vai pensando para falar lá das características do texto oral, e já vou deixando para vocês irem formulando as perguntas aí. Sequências coordenadas, o que significa sequências coordenadas? Numa interação, né, num texto falado, as pessoas, quando estão conversando, elas têm uma relação de interação, elas sinalizam, vamos dizer, entre si. Aí, quem está falando tem os movimentos do corpo, tem a entonação, tem a questão da fisionomia, da expressão, o corpo, tudo isso faz parte do texto falado. Por outro lado, né, o outro, ele também sinaliza, vamos dizer assim, né? Ele também responde a essa interação. Alguns vão chamar de cooperação, né? Mas a gente pode chamar isso de interação. Então, para eu poder ter um texto falado aqui como uma produção discursiva, eu preciso, então, do eu e do outro, e os dois conversarem com, né? Um conversa com o outro e o outro conversa com esse eu aqui. A gente não pode ter... vamos dizer assim, as pessoas precisam emitir, aqui a gente fala de produzir sinais de interação, de produzir movimentos que, e aí corporais ou, né, sinestésicos paralinguísticos, que vão dizer que eu estou conversando, que eu estou naquele momento e que existe aí o que a gente está chamando aqui, olha, interação centrada. E uma característica essencial, gente, e aí que começa, que a gente derruba muitos textos, quando a pessoa pergunta, isso é oral? Para ser texto oral, precisa estar no mesmo tempo. Não precisa ser no mesmo espaço, mas o tempo é o mesmo. Eu não posso, por exemplo, eu já elimino algumas questões, por exemplo, o chat é um texto oral? Não é. Por quê? Porque o chat você pode escrever e a pessoa pode nem responder, pode responder num outro momento. Então, só vai ser gênero oral se houver essa interação no mesmo tempo. Não é espaço, é tempo. Tem que ser no mesmo tempo. Próximo para mim, por favor. Bom, esses slides aqui, não se preocupe não, tá? Eu não vou trazer teoria. É só para apresentar aqui que quando nós estamos falando de texto falado, nós temos que pensar na textualidade.
para diferenciar até do que nós estamos chamando aqui. Quando a gente vai dizer assim, eu vou trabalhar com língua falada. Para eu trabalhar com língua falada, para eu trabalhar com o texto oral tem textualidade. E aí eu preciso ficar atento nisso. Vai ser diferente. Aquelas falas, estou trabalhando com gênero oral. Aí já vai diferenciando. Trabalhar com gênero oral é eu trabalhar a partir do que nós estamos chamando aqui de prática social. Mas, para eu trabalhar com língua falada, com texto falado, eu preciso estar atento ao que nós temos como a textualidade do texto falado. Aí eu trouxe aqui só para situar, tá? Não vou explicar isso daqui, porque senão eu vou sair do foco. Só para vocês terem noções, né? O texto falado, ele tem textualidade. Então, é normal que apareçam marcadores, aqui do lado vem a explicação, né? Hoje a gente chama mais de marcadores discursivos. Nós temos, na própria textualidade do texto falado, nós temos repetição, que a gente chama aqui de formulação textual, né? Repetição, nós temos correção, hesitação, paráfrase. E aí, outra questão que é interessante, algumas destas estratégias aqui, algumas dessas, do que nós estamos chamando aqui de textualidade, podem aparecer na escrita, sem problema. Mas como elas aparecem aqui no texto falado, elas adquirem, vamos dizer assim, uma especificidade por conta até do, como eu disse agora há pouco, o texto falado ele é construído no mesmo tempo. Então, por conta disso, essa textualidade ela vai sendo construída ao mesmo tempo, né? Essa é outra característica dos textos falados. Ao mesmo tempo que eu estou planejando, eu também estou já executando o meu texto escrito. Então, a textualidade ela vai sendo, vamos dizer, se construindo naquele momento que se dá o texto falado. Passa a outra, por favor. Aqui são as outras questões, né? Elipse, anacoluto, interjeição, vai ter alguns nomes para isso, né? Parentetização, digressão e metaformulação. São todo textualidade aqui, a gente chama de textualidade do texto falado. E aí a próxima, eu não sei como é que está o meu tempo, porque eu costumo falar demais. Próximo para mim, por favor. Bom, eu vou tentar agora amarrar um pouco isso daí para eu poder fechar. E aí eu tentei fazer até uma brincadeira agora, olha, em tom de encerramento, acabamento. E aí vamos lá, alternância entre os sujeitos, olha. Quem é bakhtiniano já está entendendo. Bom, a língua falada, ela não equivale à língua oralmente realizada. E aí a gente pode começar a fechar aquelas perguntas anteriores. Eu ler um texto escrito em voz alta não é texto oral. Isso não é texto oral. Isso é oralização. É oralidade. Tá? Aí vamos lá, olha. São realizadas leituras em voz alta ou oralização da escrita, o que não torna o texto oralizado, e isso serve para qualquer tipo de texto, tá, gente? Qualquer texto que é escrito e lido. Na sala de aula, aquela prática de pegar um texto escrito e pedir para o aluno ler, não é trabalhar com oralidade. Não é trabalhar com texto falado, não é trabalhar com a língua falada, é oralização. Aí, olha, não se pode confundir oralização, né, com oralidade, aqui está no sentido oralidade de língua falada, tá? Porque as pessoas às vezes usam como comuns. Aí, outra questão. No funcionamento dos gêneros, olha, dentro das esferas de atividade humana, há gêneros que são escritos para serem oralizados. E aí, olha, conferências, comunicações científicas, as notícias de jornais falados no rádio, na TV, as peças de teatro, as telenovelas, os esquetes, né, humorísticos, todos eles foram feitos para serem oralizados. Existem também, olha, aí dentro, né, desse aspecto aí, vem lá, são gêneros, então, orais. Eles vão ser entendidos como gêneros orais. Conferências,
representação de peças teatrais, telenovelas, filmes, notícias faladas, todos esses daqui são textos orais. Aí a gente já vai fechando. Então, nós temos gêneros que são feitos para ser oralizados, mas eles continuam sendo considerados textos escritos. Nós temos gêneros que são gêneros orais, mas que também podem ter aí mistura, vamos dizer assim, da escrita, né? Textos escritos. No caso aqui, desses gêneros aqui, peças de teatro, mesmo que eles sejam escritos, gente, no momento deles serem produzidos, olha, você não pode ficar lendo na mão. Então, por isso que é considerado um texto oral. O momento da fala em si vai ser o que nós falamos agora há pouco, né? A textualidade, a língua falada, ela vai ser construída neste momento, mesmo que você teve anteriormente um roteiro. E há outros gêneros orais na sua origem, mas que ganharam e ganham registro na língua escrita, né, para serem preservados, né? Tem alguns gêneros, por exemplo, conto oral, eles têm uma origem oral, mas a partir do momento que eles são registrados, eles perdem dessa característica, né, da textualidade aqui, do que nós estamos chamando de língua falada. Finalmente, há outros que são sempre orais e que não têm versão escrita, como repentes, benzeções, leilões. Então, esses são essencialmente, né, orais. Você pegar um repente, levar para a sala de aula e pedir para escrever o repente, ele deixa de ser gênero oral. E a minha última fala, não sei, passei do meu tempo, me avisa aí. Implicações, né? Gêneros como objeto de ensino. Bom, fazendo então aqui, fechando de fato, né, para este momento, fechando para este momento. Qual é a implicação de eu separar oralidade e língua falada quando eu estou falando de gêneros orais? Bom, no momento que eu for trabalhar na sala de aula, eu saber o que é oralidade pode me ajudar a desenvolver no aluno, por exemplo, a competência para ele declamar um poema. Porque declamar um poema, o poema é um texto escrito, mas ele é oralizado. E aí, um poema, ele foi feito, mesmo que escrito, ele foi feito para ser declamado. Um poema não pode ser lido em leitura silenciosa. O repente, olha, trabalhar o repente. Como é que a gente faz para trabalhar o repente? Agora, pensando do lugar de língua falada, eu tenho de ver a textualidade desse repente. Eu vou me ater àqueles aspectos ali da textualidade para eu poder desenvolver, vamos dizer assim, um uso competente oral disso. Então, a gente fazer essa diferença entre oralidade, isso não sei se tem necessidade de ir para aluno, mas para o professor é interessante ter essa diferença justamente porque no ensino, nós como professor, nós precisamos saber onde é que nós vamos agir, qual vai ser, né, a nossa interferência para desenvolver o uso competente da linguagem pelo aluno. Então, se eu quero que o meu aluno tenha competência em, sei lá, de repente, argumentar ou, né, falar aí, desenvolver algum tipo de texto oralizado, eu vou trabalhar, por exemplo, o ritmo, eu vou trabalhar a entonação, eu vou trabalhar esses aspectos mais voltados para a oralização. Agora, se por um acaso eu estou trabalhando já com o gênero, além de eu trabalhar essa oralização, eu também tenho que saber trabalhar a textualidade do gênero que está sendo trabalhado. E aí eu vou dar um exemplo concreto que é de comum, de conhecimento comum. Por exemplo, é comum trabalhar com o seminário. Normalmente o seminário é um gênero, né, oral, mas ele tem ali algumas partes que são escritas, né, roteiro, as leituras que vão ser feitas. Mas o comum no trabalho com o seminário é colocar o aluno depois, né, de ele ter estudado o tema, para poder fazer socialização.
E aí, o que eu estou dizendo com isso? Não teve trabalho nem com gênero oral e nem com oralidade. Porque não teve um momento do professor e do aluno trabalhar a entonação, trabalhar, por exemplo, a textualidade, né, do gênero oral seminário. Quais são as marcas linguísticas para começar um seminário? Quais são as marcas linguísticas, né, para eu desenvolver um seminário? E aí vem a ideia que eu estou falando da oralização. Como é que eu vou falar, né? Como é que eu vou oralizar para eu poder produzir os sentidos? Então, as coisas estão juntas, mas eu preciso saber onde é que, no momento do ensino, onde é que o menino, né, vamos dizer assim, precisa ser desenvolvido. E, para fechar, e aí não fechando, né, trabalhar com os gêneros sempre, nunca é língua, é trabalhar com prática social, é trabalhar com uma atividade de linguagem. Bom, passa para mim só as referências, por favor, Milena, que aí eu já encerrei só as referências, né? Esses são os 3 autores, basicamente, com quem eu conversei, e eu passo as outras aí. Deixei algumas só para vocês olharem, quem quiser depois se aprofundar um pouco mais nessa discussão. Eu trouxe alguns aqui para vocês brincarem mais um pouquinho depois. Bom, ok, obrigada, boa noite. Espero, agora vamos lá conversar. Espero não ter passado muito no tempo. Legal, a exposição da professora Dinaí, bem bacana. E só na hora que a senhora estava falando sobre a questão da oralidade, eu fiquei pensando muito agora nessa questão dos podcasts, né, que tem aparecido assim com muita frequência. E eles estão ali num campo que é bem específico, que eles estão circulando, que é, por exemplo, nas plataformas de streaming, por exemplo, no Spotify, tem vários podcasts, tem um ícone ali, aparece vários. E ali a gente pensar mesmo que é um campo mesmo ali da atividade humana o principal mesmo é a conversação, é a fala, é a questão da oralidade. Fiquei pensando muito a partir das considerações que a senhora fez, achei bem legal. Tem algumas colocações aqui no chat, eu vou ler. Okay. O André Felipe, ele coloca, acho que falando a respeito da fala do Dr. Lucas, o compartilhamento da charge figura também uma atitude responsiva desse leitor. O Valdomiro Mendes, também da fala do professor Lucas, coloca que ele remete também ao título do filme Querida, Encolhi as Crianças. Acho que tentando já fazer uma relação dialógica, né, com o enunciado que está lá na charge. E aí, já tem uma pergunta aqui da professora Rita Bentes. Eu vou ler a pergunta, mas a professora também pode aparecer na câmera para falar, até porque ela também pesquisa charges, né? Acho que seria interessante aqui a fala dela. Ela coloca: posso pensar na charge como um gênero que desperta os estudantes a relacionar texto e vida, compreendendo melhor a linguagem? E aí, eu também até quero aproveitar. Eu achei legal a fala do professor quando ele fala da questão da ética e da estética, considerando a questão da ética como a concretude da vida e a estética como a materialidade disso, né? E aí eu fiquei pensando, porque o Voloshinov, ele fala, né, muito que não é a forma que determina o conteúdo, mas sim a questão do ideológico é quem vai determinar, enfim, a estrutura, como que ele vai ser materializado na vida. E aí essa sua fala, professor, eu fiquei lembrando muito disso, né? Como que até aquele enunciado que ele coloca lá, que o PT encolheu nas eleições, como que essas marcas da concretude da vida, elas se materializam, né? A partir do enunciado da charge. Eu achei isso bem interessante. E a pergunta da professora, já uma colocação, mas aí tem a pergunta da professora para o senhor responder. E eu também queria ouvir da professora Dinaí uma consideração a respeito dessa questão da proliferação dos podcasts, né, e dos streamings, desses, acho que gêneros, né, dá para a gente considerar gêneros que são mesmo gêneros orais e que têm aparecido com bastante frequência
e como que eles têm sido bastante fluidos, né? Porque se a gente pensar que tem alguns podcasts que eles estão na plataforma de streaming, por exemplo, no Spotify, com a oralidade, e no YouTube com a questão do visual. E aí, enfim, só uma consideração a respeito disso de vocês dois. E depois, se tiverem mais outras perguntas, né? Se as pessoas quiserem falar aqui da câmera, que eu acho mais legal, ou até mesmo aqui no chat. Tá bom. Vou começar pela da Rita. Ela pergunta, né? Posso pensar na charge como um gênero que desperte os estudantes e relacionar texto e vida, compreendendo melhor a linguagem? Eu acredito que sim, Rita, com certeza, né? Se a gente leva lá um gênero que desperta o interesse dos alunos, a gente consegue mostrar, né, essa relação entre linguagem e vida, eu acho que isso é o trabalho, né, o melhor trabalho que o professor pode fazer. Assim, é uma pena que eu não tenho nada contra aquele tipo de trabalho que é feito com a charge, né? Mas descaracteriza a verdadeira intenção dialógica do autor, né? Então, eu tiro ela do contexto de produção, ponho no didático para atender questões gramaticais e, às vezes, de leitura e as questões realmente da vida, né? Porque a gente fala e escreve com algum propósito na vida, né? Ninguém fala e escreve à toa. Então, assim, aquele autor, ele fez a charge com um propósito, com o qual eu posso concordar ou do qual eu posso discordar, mas isso está muito distante, né, muitas vezes, da discussão da escola. Por isso que o aluno, de fato, acaba não se interessando, eu acredito, né, por esse tipo de material ali na escola. Aí o André fala, no caso da charge, o professor pode começar o trabalho com a leitura em perspectiva dialógica por meio da recuperação do contexto de produção desse gênero? André, eu acho que sim, seria a melhor coisa o professor trazer, se possível, esse contexto. Eu entendo, obviamente, que não é fácil. Vocês imaginam quantos textos existem no livro didático, né? Quantas charges, quantos gêneros circulam no livro didático que o professor tem que fazer. E aqui fica até uma sugestão, porque assim, o que eu acho super interessante, né? Quando você faz análise de um gênero, é você fazer uma retrospectiva histórica do desenvolvimento daquele gênero. Assim como Bakhtin fez a retrospectiva histórica do romance, então você vai falar sobre a charge. Quando surgiu a charge, em que países, quem eram os autores, os leitores, né? Tudo isso é muito interessante. Você pensa, né? Às vezes um professor está lá trabalhando fábula no ensino fundamental, inclusive às vezes com aquelas propostas, a meu ver, bem distantes da realidade, pedindo para o aluno escrever uma fábula, sendo que quem escreve fábula não é um aluno, é um adulto, né, em um determinado contexto, às vezes nasceu num contexto cultural muito diferente do brasileiro, pode ter interesse hoje para nós, para aquele aluno como leitor, não como um escrevente de uma fábula. Mas, assim, se eu consigo recuperar toda essa história e o contexto de produção e circulação, meu trabalho ganha muito. E seria tão interessante, né, que os pesquisadores fizessem isso. Vou analisar um gênero tal. Que tal fazer essa retrospectiva histórica, né? Se for uma pesquisa de fôlego, claro. Não sei se tem mais alguma coisa. Professor, tem mais uma pergunta aqui, antes da professora Dinei responder. Eu quero aproveitar com base nessa pergunta do André, inclusive se ele quiser falar depois, né, que ele fala de recuperar o contexto de produção desse gênero. E aí eu queria lhe fazer uma pergunta a respeito da questão, recuperar esse contexto de produção desse gênero. Também a gente poderia pensar como recuperar a memória desse enunciado, né? Porque considerando que ele está inserido num fluxo discursivo, né? Um enunciado anterior, enfim, um enunciado anterior o constituiu, né? E aí a gente vai pensando nesse encadeamento da palavra, enquanto palavra social mesmo, do enunciado. E aí seria correto a gente pensar também que há uma memória, e a recuperação da memória desse gênero é importante para a gente fazer essa análise. Eu fiquei pensando nisso aqui, só a título de dúvida mesmo. Sim, olha, essas são as duas perguntas, essas duas vieram para me derrubar. A sua agora, Fábio, e a do Wagner depois, tá? Porque vocês querem polemizar, né? Então, o que acontece? Quando você fala aí de memória, eu, pelo menos, estou lendo aqui que você já está olhando pelo viés da análise do discurso,
que é uma leitura possível, mas para mim é diferente da leitura do Bakhtin. Não só porque o Bakhtin antecede, né, em termos históricos, a questão da AD, que chega para nós, que é a AD francesa, mas, assim, eu posso fazer? Posso fazer. Posso pensar nessa memória discursiva, nessa recuperação dos enunciados, nessa formação discursiva. Mas eu acho que você vai precisar ter muito cuidado. Porque, para mim, pelo menos, são teorias bem diferentes. Assim, eu poderia situar algumas diferenças. A meu ver, existem várias, mas esse sujeito que a D lida, né, é um sujeito um pouco, vou usar uma palavra do Wallerstein, despersonalizado. Então, assim, eu vou recuperando o que foi dito, né? Então, tanto esse que foi dito me parece meio esfumaçado, enquanto para o Bakhtin, embora às vezes eu não consiga recuperar o sujeito concreto, ele fala desse sujeito concreto. Então, vou dar um exemplo. Se eu pego um edital de concurso, eu não tenho um autor assinando ali, mas pessoas reais sentaram em uma sala, recuperaram um edital de outro concurso, debateram, e aquele texto ali, aquele enunciado, embora não seja escrito assinado autoralmente por algum ou por algum conjunto de pessoas, existem sujeitos reais. E eu tenho a impressão que às vezes a AD ela vai perdendo um pouco esses sujeitos, né? E são sujeitos tão importantes que eles são sujeitos naquele aparentemente que para mim falou que a conexão foi perdida. Não sei se para vocês. Tá ok, então eu vou continuar. Então, por exemplo, se esses sujeitos são sujeitos muito importantes e naquele exato momento, naquele exato tempo. Então, por exemplo, se eu pego assim, o discurso só complementando um pouquinho a resposta, vou pegar o discurso social-democrata. O discurso social-democrata na boca do Lula é uma coisa, na boca da Dilma é outra coisa, e não é do Lula sempre. É do Lula hoje, é o do Lula em X época. O discurso da Dilma naquele dia, no dia pré-impeachment. Então, assim, tem esse falar muito situado em um sujeito, em um espaço, em um tempo, que me parece a AD não olha assim. E ela também, de alguma maneira, né, ela fala aí desses sentidos que vão flutuando, né, sem essa ancoragem concreta. Então, acho que diferencia para mim um pouco. Isso quer dizer que eu não posso fazer esse tipo de análise? Não, acho que pode fazer. Inclusive, né, assim como eu falei aí da questão do visual, talvez seja até desconhecimento meu, mas assim, às vezes o aluno vem, fala alguma coisa e fala, olha, talvez se você olhasse por outra teoria, você conseguiria até uma pesquisa mais interessante, porque aqueles autores te dão base, né? Você vê interessante o que a professora Edneia traz, porque ela vai em autores que vão discutir questões que não estão discutidas no círculo, né? E daí a outra polêmica aqui, né, deixa eu ver aqui o nome que o Wagner traz é assim, olha, Lucas, quais seriam as diferenças práticas entre uma pesquisa, ao se analisar um gênero textual jurídico, bem como qualquer outro, sob uma perspectiva do gênero do discurso e da linguística textual? Aí, Wagner, eu já começo pela própria nomenclatura, né? Para o Bakhtin é gênero do discurso, para a linguística textual é gênero textual. E, para mim, a linguística textual é muito focada no textual, na textualidade. Então, mais uma vez, não é um problema, porque, inclusive, se não houvesse a linguística textual, nós não teríamos categorias tão interessantes quanto coesão, coerência, progressão, que são interessantes para análise, que são muito interessantes para o ensino e que não estão lá no círculo. Mas são, para mim, visões diferentes, né? Eu vou dizer assim, a linguística textual, para mim, ela olhava o texto genericamente e questões de texto genericamente. Então, assim, a coesão, existe coesão quando tem ligações entre partes do texto. Tem coerência quando o texto faz sentido. Daí, quando eles descobriram Bakhtin, eles pegaram esses conceitos e levaram para os gêneros. Só que eu sei que hoje existem grupos que estão fazendo, né, esses diálogos, mas assim, a coesão se dá diferente em gêneros diferentes.
A coerência se dá de modos diferentes em gêneros diferentes. E por que que isso acontece? Por uma coisa que o Bakhtin diz antes. O gênero, ele nasce da vida. Então, para o Bakhtin, o olhar metodológico é da vida, do homem em interação, para eu entender por que que o homem mobiliza a fala ou a escrita em um gênero que concretiza uma prática social. E a linguística textual, ao meu ver, ela já parte do texto. E, às vezes, ela tenta dar uma olhadinha ali para o contexto, o que está fora. Então, eu acho que são perspectivas diferentes. Mais uma vez, eu reitero, né? Embora eu seja, assim, bakhtiniano de carteirinha, né? Eu comecei as minhas pesquisas em Bakhtin e sigo com ele até hoje, eu não posso negar que, a meu ver, outras teorias, em determinados pontos, elas trazem aspectos talvez até mais interessantes que do círculo para análise e, inclusive, para o ensino. Não é questão de ser isentão, não, mas é o que eu acho hoje. Pode ser que um dia eu mude de opinião e fale que não, mas hoje é o que eu penso. Professor, com relação a, só para terminar de polemizar, não, com relação à questão dessa memória, eu achei legal a sua fala sobre a questão da outra vertente da análise do discurso, mas eu fiquei pensando na memória, fazendo relação mesmo com a própria questão da responsividade, né? Com acabamento discursivo, no sentido de que o enunciado ele não é fechado, ele sempre vai produzir uma resposta, ele vai sempre produzir um outro enunciado, e aí eu acho que foi mais ou menos por meio, mais ou menos não, é por meio desse caminho que eu tento pensar em recuperar essa memória, né? Eu acho que tentar, porque eu fiquei pensando na charge quando o senhor ficou mostrando, e aí todo mundo pode concordar ou discordar, porque assim, eu consegui visualizar essa cadeia discursiva, a recuperação desse enunciado anterior, por exemplo, quando ele fala, aquela fala do PT, é uma fala que, enfim, estava em outro enunciado, não sei se no jornal, ou, enfim, ou em uma manchete de um jornal impresso, ou um jornal online, ou na própria fala do cotidiano das pessoas. E aí, quando o senhor falou em recuperar esses contextos, e aí pelo menos eu consigo visualizar, né? Se a gente pensar nesse acabamento discursivo, né? Que o enunciado vai estar sempre produzindo um acabamento que é justamente a resposta, a possibilidade do outro, da questão da outra palavra, né? Da resposta. E aí foi nesse sentido assim que eu pensando mesmo nessa perspectiva bakhtiniana, porque aí a gente iria transitar mesmo por diferentes instâncias desse enunciado, e aí aquela coisa do já dito e da perspectiva do único, né? Porque ali tem aquilo que já foi produzido por um enunciado anterior, mas quando o autor materializa na charge, ele também produz ali a questão da perspectiva do único, né? Daquele momento ali, quando ele atualiza os sentidos, se a gente pensar assim, foi mais ou menos assim que eu tentei visualizar. Enfim. Sim, então, acho que sim, Fábio. Acho que é isso mesmo. Quer dizer, você pode fazer essa recuperação, né? Por exemplo, quando ele fala que querido encolheu o PT, claro, ele está recuperando lá a fala do Lula, né? Quando ele encerra aquele famoso telefonema em que ele encerra falando querida, tchau querida, e aí tudo que reverberou por conta daquilo eu acho que tudo aconteceu por conta da expressão memória. memória. Eu também fiquei Eu não pensando. usaria memória, eu falaria assim, em relações dialógicas Sim, antecedentes, na ascendência das relações dialógicas, né? Que para mim memória talvez pensar alguém logo a outra vertente. só fala mais quando ele vai falar da questão da memória do futuro, né? Que é essa constante renovação do sentido, né? Eu acho que é exatamente isso aí, né? Essa questão de sempre estar nesse movimento de construção de sentidos, né? Os sentidos sempre são renovados a partir da mobilização do sujeito único ali no seu contexto e etc. E das circunstâncias que o constituem. Professora Dinaí, tem uma pergunta aqui para a senhora, que aí eu tenho a questão do podcast que eu quero lhe perguntar, e tem essa aqui da professora Rita Almeida, que é, na área da Libras, fizemos um TCC com videocast para promover a acessibilidade aos surdos, com lendas amazônicas.
Fale um pouco sobre essa relação com a oralidade, por gentileza. E aí, sobre a questão do podcast, né? Dessas plataformas, no Spotify, por exemplo, né? Que ali a finalidade daquilo ali, se a gente pensar, é a conversa do cotidiano que se transpôs para uma mídia, enfim, uma mídia paga, né? Que é o caso do Spotify, a conversação que acabou virando um produto. E é isso que eu queria perguntar para a senhora, além da pergunta da professora Rita Almeida. Tá. Eu não sei se eu entendi bem. Dentro dessa perspectiva, que você quer saber se o podcast pode ser um gênero oral? É isso? Mais ou menos Sim, essa questão? sim. Tá. Que a senhora fizesse alguma consideração sobre ele, né? Que tem se falado bastante. Olha, primeiro, para a gente poder considerar um gênero oral, como eu disse, a característica básica mesmo é o tempo. Os sujeitos estão no mesmo tempo. Quando eu vou falar, existe um sujeito do outro lado no mesmo tempo, ou é um tipo de produção que a resposta é para um outro momento? Então, se não existe essa característica, se o podcast não é um gênero que está ali, os sujeitos, os interlocutores estão no mesmo tempo, a gente já descarta como texto falado, como oral. Consequentemente, não dá para dizer que é um gênero oral. Já sai essa característica, porque é traço para chamar de língua falada, de texto falado, consequentemente eu vou para o gênero oral com essa característica, né? Se eles não estão no mesmo tempo, né? Mesmo que o espaço seja diferente, mas o tempo tem que ser o mesmo. Até por isso que veio que tem muita polêmica quando a gente fala de gêneros da internet, né? Dos gêneros de internet. Porque lá na internet a gente tem ali alguns gêneros que as pessoas pensam, por exemplo, o áudio. O áudio é um gênero oral? Eu acredito que não, porque o áudio você manda, mas a resposta, não sei que horário que vem, não tem a ideia do temporal, de estar junto no mesmo tempo. Então, a gente precisa pensar nisso daí, até para dizer que isso é gênero oral, porque o áudio é uma fala, mas é uma fala que a pessoa não está ali necessariamente para falar naquele momento com você. A pessoa pode responder ou pode nunca nem ouvir. Então, não tem essa característica e eu sempre vou pelos traços. Se não tem, não está temporalmente no mesmo tempo, eu não coloco como um gênero oral. Posso colocar como um gênero, de repente, um gênero escrito que foi oralizado. Nem mesmo quando há ocorrência de alguns canais, por exemplo, de tem as entrevistadoras e tem um convidado ali. E aquilo ali está sendo, e depois está no YouTube. Só que aí ficou a dúvida, porque está no YouTube aquilo ali, mas depois aquilo é transposto para a plataforma de streaming, para o Spotify. Aí a senhora falando isso, fiquei até na dúvida agora. Só é oral no momento da entrevista, os dois ali. E no momento, por exemplo, o Jornal Nacional. O Jornal Nacional, eu falando do Jornal Nacional, né? Não queria, mas acabou saindo. Ele é falado, mas ele tem um interlocutor do outro lado, temporalmente. Então, aí, nesse aspecto aí, a gente fala de gênero oral. Mas se é um tipo de gênero que depois ficou lá no YouTube, já não posso mais considerar como um gênero oral aí. Mas a entrevista ali, quando eu tenho os falantes no mesmo tempo, sim. Então, são aquelas características. E isso é interessante até para a gente poder ter um pouquinho maior de segurança no momento de dizer o que é, o que não pode ser. Senão, a gente vai pôr tudo dentro e não é, né? Aí, por exemplo, tem aluno que me pergunta, PC, PV, essas coisas, VC, isso é escrita? Não é. Isso aí é o quê? É escrita de internet, porque eu não sei o nome disso. O que é um VC? 2 letras. Mas não é da escrita, porque não é ortografia. E também não é fala. Né? Essas escritas aí, que às vezes as pessoas ficam dizendo. Então, como é que a gente chama isso? Eu parei de ir para esse lado aí um tempo, mas até o momento a gente falava que era escrita de internet, mas não era nem escrita e nem fala. A forma como esses textos de internet acontecem, o suporte
né, aquele canal, mas não tem as características dos gêneros orais, consequentemente não é por texto falado. Aí começam aqueles outros conceitos que para ajudar até para poder, por exemplo, desenvolver a competência, né, a prática social de linguagem, né? Aí vem lá multimodalidade, multi, né, semiótica, as linguagens nessa mistura, porque chega um momento que, além de você ter que, né, dizer se é um gênero oral ou escrito, a gente também tem que pensar no tipo de linguagem que tem ali, porque tem muita mistura, mas eu vou precisar voltar nesses critérios. Tem, estão no mesmo tempo? Tem pelo menos uma troca entre os interlocutores. Nós temos os interlocutores aí, a fala, né, o tema, existe aí uma coisa que a gente chama de organização centrada. Eles estão falando da mesma coisa, vamos colocar em outras palavras, estão dizendo da mesma coisa, estão em sintonia, né, ali para falar juntos temporalmente. Porque o Bakhtin, ele fala de uma resposta retardada, né? Mas essa resposta aí retardada já não vai servir para o texto oral aqui, porque a gente precisa dessas características, a gente precisa pensar nisso daí. Algumas pessoas têm a tendência de chamar isso de conversação. Tudo é conversação quando envolve fala, mas a gente, teoricamente, a gente começa a separar, porque senão a gente fica sem critérios, né? A gente começa ficar meio que sem chão. Tudo pode? Então, não é tudo pode, porque senão a gente perde um pouco disso daí. Mas, lógico, a gente coloca esses critérios justamente porque a gente tem a questão da textualidade, né? Para eu pensar na textualidade, para eu pensar como é que eu vou lidar, né, com esses gêneros orais escritos, eu preciso um pouquinho, pelo menos eu chamo de estabilidade aqui, né? Eu preciso ter alguns critérios que me deixem, né, avançar e pensar, mas em termos de gêneros, mesmo aquela realização, como eu disse, eles são realizados oralmente, mas tem um texto escrito. O podcast foi escrito antes? E aí ele é só lido ali? Ou ele é o texto, quando ele acontece ali, prevê já o outro no mesmo tempo? Então a gente pensa por esse lado. Eu já vi, tem podcast que eles colocam escrito, né? Já viu um pessoal falando de podcast escrito? Eu falei, ué, mas não era só falado, agora eu vou colocar oralizado. Ele não era só oralizado, agora também o podcast pode ser escrito? Não sei, eu já parei aí um pouquinho no tempo, né? Já estou meio para trás aí em algumas coisas, não dou conta mais. Eu parei. Ok? A gente pode discutir, né? Eu acho que são até questões que nós... tem o Trilha, que é o texto do Travalha, eles começaram a fazer uma outra discussão em relação não só à questão de oralidade, mas também a separar o que é oralidade do que é gênero oral e o que é atividade, né? Olha, já vem uma outra proposta. Atividade. Quando eu estou dando aula, é uma atividade? Ou é um gênero oral? Ou as duas coisas? Então, eles já estão trazendo mais questões para essa conversa, né? Mas, por enquanto, vamos ficar por aqui e vamos deixar essa outra conversa para outros momentos. Ok? Como a nossa intenção não é fechar os enunciados, né? Então, eles ficam aí abertos para que outras respostas venham. Bem, o tempo já está passando, e aí eu já convido Deixa eu só tentar fechar. Tem outra pergunta, né, da professora Rita aqui. Da professora Rita, sim. Eu esqueci qual que é a pergunta mesmo. Era... Eu vou procurar aqui, peraí. Videocast, parece, né? Isso. Quando a gente fala de língua de sinais, né, a gente já tem a primeira diferença aí, né? Para falar de oralidade, a gente sempre pensa na voz. Esse tipo, né, a Libras não tem a voz. Aí acho que a gente tem que pensar de repente, na proposta que está sendo aí como verbo visual. Né? Pensar como verbo visual, porque as mãos, vamos dizer, os sinais, eles vão ficar no lugar do que a gente fala aqui, né? Do que a gente tem como oralidade.
E dá para juntar com o que a gente chama de oralidade, porque tem a questão dos gestos, das expressões, né, as sinestésicas, né, vamos colocar sinestésica, não tem a paralinguística aqui, que é a questão, né, de todo o movimento do corpo, as expressões. Então, acho que a gente, em vez de falar oral, aqui a gente pode falar verbo visual, não sei, pode ser uma tentativa até para falar sobre isso, né? E aí, dentro dessas características, aí, pensando dentro desse aspecto, não dá para a gente chamar de texto oral, né? Mas a gente pode falar de verbo visual e analisar também, pensar com as mesmas características aqui para a gente poder. Eles estão no mesmo momento, né? Aí aqui os sinestésicos podem ajudar no que a gente tem do sinal. Eu ainda não tenho muito essas entradas aí, mas não tem como, né, eu responder dentro da perspectiva de oralidade, pensando como fala. Mas quando vocês estão fazendo os sinais, a conversa de vocês, também tem troca de turno, olha. Né, que tem um que vai fazer, né, um sinal, aí passa para o outro, e o outro responde. Então, a questão da interação, da prática social é a mesma. Acho que aí um problema é a gente começar a pensar, dentro do que a gente coloca como oral, quais são os traços que a gente vai definir para esse visual aí, já que a gente não vai dizer que o canal aqui, que o texto é essencialmente oral, mas os outros traços, né, dizer que a interação centrada, né, dizer que a gente tem troca, o tempo, podem ser aproveitados aqui. Acho que o único aspecto que tem que ser revisto é em relação à palavra, né, oralidade aqui, né, língua falada, que aí pode ser o que vocês já estão chamando de verbo visual aqui, e o traço, né? Não vai ser emissão aqui, mas por meio dos sinais de vocês, da Libras, né? Acho que a gente pode pegar essas características que a gente tem para o texto oral e ver dentro da língua de sinais o que a gente pode trazer para até dar o que a gente está chamando, de repente, de textualidade aqui. Não sei se tem alguém que já fez isso, né? De textualidade da Libras, nesse sentido que nós estamos falando aqui da oralidade, né? Acho que essa é uma ideia, olha, para se pensar, né? Ok? E como a gente já está passando de 1h30, né? Foi muito legal, foi uma verdadeira aula. A gente pede só para que vocês façam as considerações finais de vocês, né? O professor Lucas, depois a professora Dinaí, já agradecendo, foi muito legal, deu para aprender bastante coisa. Ainda bem que a live fica gravada, porque depois dá para ver de novo. Obrigado, Flávio. Olha, mas tem uma pergunta aqui da Rita, de Nazaré, não sei se ela pode até falar com áudio, para ver se é isso que ela está perguntando. Ela pergunta assim, posso pensar em movimento dialógico retrospectivo e prospectivo no que se refere à temporalidade? Eu não sei se exatamente é isso que ela está perguntando, mas eu acho que sim, né? Sempre a gente vai... quando a gente está pensando aí nas relações dialógicas, eu acho importante situar justamente essa questão da temporalidade, desse sujeito que falou em um determinado momento. Não sei se é isso, professora Rita, que você perguntou. É isso. Entrando na discussão da memória, na memória de futuro, do aqui ou agora, que na realidade ele é constituído no momento presente, sempre você indo por retrospectiva, voltando para o passado, rastreando e situando, né, que é toda essa contextualização dessa situação, referenciando o que tem para o porvir, né, que é para o futuro. Então, aqui eu acho que constitui esse arcabouço do que o Fábio falou anteriormente em relação o que ele se referiu à memória, né, que é a temporalidade, ela é constituída no pequeno e no grande tempo, marquiniano, que aí eu acho que a gente, como nós discutimos, né, esses termos vêm com relação a a temporalidade que eu falo, né, que é esse conjunto, o grande e pequeno, é o datado, mas é o acontecimento. Isso. Tem que pensar enquanto acontecimento, né? Que ele é histórico, que ele é situado, então não tem como ter. Então, acho que é em relação a essa questão que o Fábio falou, né? Quando ele falou memória, né?
Ele fala mesmo dessa questão do pequeno e do grande tempo, né? E às vezes a gente, assim, muitas vezes quando a gente vai pensar nas relações dialógicas, a gente às vezes fica só no pequeno tempo, né? Mas você pode exacerbar e olhar para o grande tempo, né? Sim. Recuperar que aquele discurso está retomando, às vezes, questões muito longínquas no tempo. E ele vai poder ser retomado no futuro, né? Eu até fiz um videozinho no canal falando disso, né? Desse movimento anti-vacina, né? Que quem diria, né? Isso é uma questão do grande tempo, né? A renovação dos sentidos. Não quer dizer renovação boa, mas infelizmente às vezes acontece, né? A renovação desses sentidos que nós até julgávamos já estavam lá, né, enterrados. Não, e como diz lá no finalzinho do texto, né? Sempre vai haver a grande festa da renovação, né? Às vezes não vai ser uma grande festa, vai ser algo negativo que nós temos visto, né? Isso. Acho que tem mais uma pergunta, Fábio. Eu não sei onde que ela está. Tem alguém que queria fazer antes de encerrar. Ainda, deixa eu ver aqui. Acho que Espera aí, alguém me mandou aqui. O André pode falar, ele disse que quer fazer a pergunta dele oralmente. Pode abrir a câmera e falar, sem problema. Tá. Aí depois dessa a gente caminha para a finalização, porque como foi boa, aí demorou, né? Olha, ele já está avaliando. Olha. Estão me ouvindo? O André pode entrar, pode abrir a câmera. Ele queria fazer a pergunta dele oralmente. Tá aparecendo o nome dele, mas não estou vendo. Eu também não estou vendo. Eu não estou conseguindo compartilhar minha câmera, acho que precisa ser habilitado, acredito eu. Mas independente de aparecer ou não, estão me ouvindo. Já. Ele já vai entrar até aqui. Deixa eu verificar aqui, professora Rita. Não, ainda não está ainda. Mas em relação ao tempo, vou logo fazer aqui. Primeiro, boa noite a todos. Dizer que é uma grande honra estar aqui nesse momento, né? Sobretudo por ver novamente a professora Dinaí Barbosa, que foi a minha primeira mentora, digamos assim, lá na graduação. E o professor agora Lucas, né, dos nossos primeiros contatos que eu tive com os textos baktianos, ele ali foi um dos principais pesquisadores a quem recorri nesse primeiro momento, né, até para esse processo inicial do doutoramento. Mas a professora Dinaí tocou num ponto que me parece muito crucial quando se fala em questões de ensino de língua, que é sobre oralidade. Talvez, fazendo uma leitura bem crítica da própria Constituição da Base, é um dos poucos, eu diria, poucos pontos dar relevância a esse tópico, né, que se tornou um eixo temático de debate e discussão. E a professora toca em conceitos bem pertinentes, né? Língua falada, oralidade, oralização, o que é que pode se transpor esse processo de oralização, como é que isso se dá. E para que o professor da educação básica tenha essas noções, digamos, teórico-metodológicas, né, para trabalhar com essas práticas de linguagem nas mais diversas esferas, é necessário formação, né? Uma boa formação inicial e uma formação continuada bem consistente. E em dado momento da fala, a professora Silvia menciona, propõe, né, traz à baila novamente, entender o gênero oral como objeto de ensino, trazer uma tentativa de resgatá-lo, talvez, né, dessa performance secundária que sempre teve os gêneros orais, trazer para um protagonismo, talvez, para a sala de aula. Só que me parece também pertinente entender, antes de ser objeto de ensino, ser objeto de estudo para esse professor. É aí que vem o meu questionamento, mas meu ponto de instigar, que a academia tem uma participação muito grande nesse processo. Por exemplo, a sua aula de agora, ela me fez rememorar a sua aula lá da disciplina Produção e Recepção de Textos que eu tive com a senhora na graduação. Então, eu posso dizer que dentro desse recorte temporal, eu lembrei perfeitamente que eu vi e trago isso nesses pouco mais de 10 anos de sala de aula que tenho. Mas será que, por exemplo, no caso da UEPA, essa disciplina é mantida, produção e recepção de texto? Será que esse percurso teórico de tratar esses detalhes que são importantes, como é que a academia vê isso? Há processo de formação para tentar estreitar esse diálogo com o professor de educação básica, que está lá na ponta? Porque me parece que a discussão teórica da academia
só faz sentido, eu diria, muito sentido, quando chega a esses interlocutores em potencial, que é o professor de educação básica. Então, eu fiquei aqui nessa efervescência de informação a partir de tudo isso. Obrigado, viu? Bom, não sei se foi bem uma pergunta, né? Mas Foi só mesmo para colocar um foguinho aqui. né, eu vou falar, né, até retomar um pouquinho da minha fala no início, né? Acho que ser professor é uma opção que você faz teoricamente, né? E dentro desse lugar aí, você vai se constituindo enquanto, colocar assim, né, enquanto professor. E aí, essas opções né, de poder falar sobre o texto oral, sobre essa coisa toda aqui, eu não sei até que ponto, né, esses cursos de formação, aí vou colocar curso fora, né, porque dentro da universidade, eu sei o que eu faço e alguns colegas fazem, né? Eu me lembrei agora, né? Um aluno falou que eu sou muito otimista. Ele não falou nem otimista, ele colocou que eu tenho uma visão muito positiva das pessoas, né? Não sei, até depois eu preciso parar para pensar no que é que ele quis dizer com isso, assim, né? Mas eu acredito que, quando a gente fala de ensino, os professores sabem muita coisa. Os professores fazem muita coisa lá. Eu acho que, de repente, não sei, esses cursos de formação, não sei, fora da universidade, a gente trabalhar, né, com outros professores, eu não sei como é que isso funciona, não vou falar disso, mas acho que os professores, de forma geral, eles têm muito conhecimento, eles têm muita prática. Eu acho que, às vezes, falta, acho que, de repente, até tempo para poder fazer as coisas funcionarem, ou, de repente, também falta um pouquinho de confiança, né? Tem muito professor que tem medo de fazer as coisas e dá errado, né? De não funcionar. Porque na academia, de forma geral, acredito que a gente sempre fala sobre isso, né? Nós temos essa discussão sobre gêneros orais há muito tempo, né? Mas para eu poder pensar nos gêneros orais, ou eu não vou falar só gêneros orais, mas falar de gênero, e aí eu retomo, vou ser redundante de novo, né? Vou ser redundante aqui. A gente tem que pensar que qualquer ensino de língua só pode ser produtivo se você pensar que o sujeito é sujeito de linguagem, né? Se a gente, mesmo quando a gente trabalha, mesmo não, né? Para trabalhar com gênero, eu tenho de fazer isso, eu não posso apartar. Eu não posso pegar o gênero, levar para a sala de aula e tirar dele essa prática social. Eu não posso tirar do gênero esse uso, essa função social que está lá dentro. Então, quando a gente é professor, uma questão que a gente tem de saber fazer é pegar o gênero e, nesse momento de levar para a sala de aula, a gente saber que nós estamos num lugar de professor, que agora nós vamos trabalhar o gênero como um objeto de ensino-aprendizagem. Mas aí, qualquer tipo de prática, ela tem que ser pensada que, por exemplo, o aluno falar, sei lá, escreve lá, hipermercado. Quando eu penso em língua, o hiper, ele está no lugar do quê? Ele está no lugar dos adjetivos quando a gente fala de comparativo. Ninguém vai falar mais para dizer que uma coisa é grande, né? Olha, já vou até usar, né? A gente não fala grandíssimo, a gente não usa, mas a gente vai usar hiper, super. E aí, então, quando eu vou para a sala de aula, esses usos linguísticos aí, mesmo quando eu vou tratar de fala, quando eu vou tratar, né, de adjetivos substantivos, eu tenho de pensar nesses usos aí dentro do gênero, como uso da língua. Senão eu vou incorrer no que a gente sempre vem discutindo, né? Que é língua enquanto forma só, sem uso social. Se eu pegar, né, e separar, eu não estou mais nem trabalhando o gênero. Acabou. Porque eu destruí o gênero. Se eu foco só nesse aspecto linguístico, sem pensar na estrutura maior aí, vamos dizer assim, né? Sem pensar
que é um gênero que você tem, e aí dentro daquele gênero, os usos da língua vão funcionar. Eu não estou trabalhando gênero, gente. Eu não estou trabalhando aqui a prática social, estou trabalhando forma. Eu estou tirando, aí até o que o professor está dizendo, estou tirando a vida da língua, estou tirando o que dá a característica de gênero. Então, quer dizer, são opções teóricas que vão me ajudar a enxergar isso e fazer um trabalho. Eu não sei até que ponto que a gente peca, vamos dizer assim, na universidade. Aí eu vou trazer de novo para o meu lugar, né? Porque a gente discute sobre gênero na universidade, gêneros orais, nós discutimos gênero escrito. Só que a gente tem também, quando a gente fala agora especificamente dos gêneros orais, não vamos esquecer que a gente tem todo um percurso aí que já traz uma carga muito negativa quando se fala de gêneros orais, de oralidade, né? A gente tem uma carga muito negativa, a gente tem um uso muito centrado na tradição, né? Um ensino muito centrado na tradição, e é muito mais complicado, e às vezes até é complicado um professor pensar que gêneros orais precisam ser trabalhados, por causa até dessa carga negativa que acho que até tira, às vezes, do ensino isso. Eu já vi algumas pessoas dizendo que é óbvio, né? Não precisa trabalhar oralidade. Eu sei que é um discurso já repetido, mas é um discurso que precisa ser combatido. Porque quando você não dá visibilidade para o problema não vai ser discutido, ele não existe, né? Então, precisa pensar nisso, e na universidade a gente faz, né? Essas linhas de pesquisa que nós estamos aqui, olha, também são uma forma da gente ter contato com as escolas, se a gente não vai lá, mas por meio das linhas de pesquisa. Nós podemos conversar com os professores e lugar, eu coloco igualdade, porque eu não gosto muito dessa coisa daqui, né? Nós estamos aqui, o outro está lá. Mas as linhas de pesquisa, elas servem como um lugar para eles conversarem conosco e nós conversarmos com eles e a gente poder ver como é que nós podemos fazer juntos isso, né? Eu acho que o melhor lugar é nas linhas, né? Nas linhas das várias linhas, né? Grupos de pesquisas que a universidade tem. E ali a gente pode fazer várias coisas juntas, né? Deixa eu parar de falar que eu falo demais. Agora a gente vai encerrar mesmo. Agora não dá uns tempos de perguntas, eu vou ter que exercer firmeza. Não dá uns tempos de pergunta, porque foi muito bom, a discussão rendeu bastante. Agradeço a todo mundo que participou, prestigiou a discussão. E só as considerações finais de vocês mesmo para a gente encerrar. Professor, agradecer, né? A professora Dinaí, que está sempre com a gente no grupo, agradecer ao professor Lucas, né? Que aceitou participar. Muito obrigado pelo convite, Fábio, Rita. Gostei de polemizar com o senhor, foi bem legal. Obrigado pelos ensinamentos, professor Dinaí. Parabéns pelo grupo de pesquisa tão grande, atuante, e estou sempre à disposição de vocês. Um abraço. Bom, eu só vou dar um tchau, rapidinho, né? Agradecer pelo contato com o professor Lucas, é uma outra forma de enxergar, né, a discussão que nós estamos fazendo aqui, e deixar o convite, né? Fique à vontade para, até pode, né, dizer se você quiser participar, né, diz que sem convite, né, se quiser participar de discussões conosco aqui na linha, é bem-vindo, né? O grupo GeoPé é um grupo que recebe todo mundo muito bem, né? Todo mundo pode ficar à vontade, né, para participar. Nós temos aqui um lugar que cabe e que a gente tenta colocar todo mundo, escutar todo mundo e fazer uma coisa que vá satisfazer a todas as pessoas aí que estiverem. Então, todo mundo é bem-vindo. E, bom, o meu contato não preciso deixar, todo mundo já sabe quem eu sou e onde é que eu fico. É só me procurar se precisar. Quem me conhece sabe que pode falar comigo e pode, né, pedir minha ajuda para o que for. Se eu puder, eu sempre ajudo, né? Então, obrigada para todo mundo. Deixa eu encerrar. Boa noite. Então, para finalizar,
eu estava tão empolgado com essa discussão que hoje eu fui dar uma aula de Libras e aí eu disse que eu ia meter bati no meio e eu trabalhei com engenharia entrevista. Claro que não academicamente, né? Mas eu disse, não, eu vou trabalhar em entrevista de emprego, aí isso já é uma forma de eu ficar linkando, né, com a live que vai ter no final da tarde. Inclusive, a aula foi bem legal. Então é isso, gente. Eu agradeço ao professor YouTube, a professora Dinaí, aos intérpretes de Libras, né? Que foi puxada a live, fiquei pensando aqui nesse exercício de interpretação, senti as dores aqui nos meus fones de estar interpretando bastante, interpretar Bakhtin é bem difícil. E é isso, tá, gente? Sintam-se convidados para participar do Geopeia e até a próxima atividade. A professora vai falar alguma coisa ou então a gente encerra? Não, Fábio, está ótimo, você já encerrou. E só avisar o professor Lucas que a gente já colocou o link do livro dele no nosso grupo e está circulando, viu, professor? Se quiser colocar aqui e colar para que alguém possa também copiar, é uma oportunidade boa também, né? Porque é através do link, né? Rita, eu vou deixar para o Fábio divulgar ali nos grupos, porque bom. eu fiz um link específico para vocês, tá bom? Ah, ótimo, então. Obrigada, professor. E boa noite a todos, aos que hoje dialogaram e todos que estão presentes aqui conosco, participaram com as perguntas. Até a próxima atividade, gente. Boa noite.